Sejam bem-vindos a mais um belo papo e agora com uma pessoa que fez parte e faz parte da minha trajetória. Eu tive um curso com ela em 2016, foi quem pegou na minha mão e me ensinou a fazer alongamento de cílios. Na época só existia fio a fio e era um desafio para pegar naqueles fiozinhos. Thaís Correia, seja bem-vinda. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Imagina. Falei que honra estar com essa pessoa aqui, que ela também fez parte, né? Acho que todo mundo que passa pela vida da gente hoje está aí fazendo sucesso, faz parte. É bom demais, né? E esses reencontros, você veja, fazem 9 anos. E eu fui reencontrar a Thaís faz o quê? Um ano? Um ano e pouco no Método CIS. Quase 2 anos. É, quase 2 anos. Eu falei, nossa, eu tive aula com ela. E aí, esses dias, encontrei de novo. Eu falei, é bem você que eu vou chamar para esse belo papo, porque vai ser muito enriquecedor. Principalmente para quem está querendo ingressar no mercado de trabalho. Para a gente contar um pouco da nossa experiência. Então, a Thaís tinha uma escola, né, Thaís? Sim, uma escola da área da beleza. Nós tínhamos a clínica e a escola. Então, tudo que eu trabalhava, nós repassávamos, né? Então, tudo que tinha na clínica, nós ensinávamos. Que legal. Eu lembro que tinha micropigmentação e eu fiz o de alongamento de cílios. Na época, era muito recente, assim, a chegada do alongamento de cílios aqui e só tinha o fio a fio. Sim. Passado um ano, mais ou menos, começou a vir lá o híbrido, aí o russo, mas a gente fazia na mão. Daqui a Hoje pouco, facilitou muito. Nossa, aí chegou o tal do tufo. Eu tinha um preconceito com esse tufo, com os fãs. Eu falava, gente, eu sofri tanto para aprender a fazer isso e agora venho pronto. E na verdade vai evoluindo, né? E a gente tem que ir se adaptando. Hoje você tem uma clínica. Sim, hoje eu tenho uma clínica. A clínica já completa aqui em Ponta Grossa 12 anos. 12 anos. 12 anos. A tua formação inicial foi em fisioterapia? Em 2006 me formei em físio, aí fiz dermato funcional, que foi a pós. Dentro da pós conheci a micropigmentação. Então hoje eu completo 18 anos de micropigmentadora. Legal. Mas na área estética, mais a parte de escola, são menos anos, mas na área estética são 18 anos. E ensinar é bom demais, né? Ah, com certeza, que nem acabei, né, de falar, foram 15 mil alunos que passou pela nossa escola. Nossa, 15 mil pessoas que você deu aquele pontapé inicial para ingressar no mercado de trabalho. Sim, eram 12 professores, 40 cursos. Tem muita gente aí que eu olho assim e falo assim, caraca, foi nosso aluno. E que hoje está fazendo o maior sucesso. E é muito enriquecedor essa trajetória de ensinar, porque quando a gente ensina, a gente aprende. E poder proporcionar, né, para alguém uma oportunidade. Pode ser que alguém faça o curso, não se encaixe, não se identifique, ok. Mas a grande maioria acaba... Não, você vai para fazer aquele curso é porque já tem um dom ou já gosta daquela área. Sabe que ensinar para mim foi ao mesmo tempo que foi muito, né, desafiador, mas assim, é o fato de você estar ali conduzindo uma pessoa ao sonho que ela sempre, né, quis conquistar, e ao mesmo tempo desafiador de fazer ela se apaixonar, que eu falo assim, que a pessoa que entra num curso pensando no financeiro, você sabe que não vai ter sucesso. Mas aquela que eu fiz, ela se apaixonar pelo processo de como aprender, aí esse eu sei que vai. Eu costumo dizer assim, que a gente tem que focar na prosperidade e não no dinheiro. Com certeza. Porque se a gente trabalha muito para ganhar o dinheiro, ou é infeliz em alguma área da vida, ou tá fazendo muito dinheiro, mas tá infeliz com aquilo, mas não. As pessoas precisam focar na prosperidade em todas as áreas. Então, o se doar para dar curso, seja gratuito ou seja realmente cobrando, é uma doação que vai gerar uma prosperidade muito grande, porque você está transmitindo tudo aquilo que você aprendeu, técnicas que muitas vezes foram inovadoras e por você mesma, né? Que eu inventei idealizei esse método de fazer e quero te ensinar. Isso é bom demais. Sim. E lá na escola passou muitas pessoas assim que mandavam mensagens falando que não tinham condições financeiras. Isso eu nunca expus assim. Mas são pessoas que passaram pela escola, não tiveram gasto algum, só que aproveitaram a oportunidade. E não foram uma nem duas, tem muitas que estão aí trabalhando. Que legal.
que a gente abençoou mesmo a vida, porque agarrou a oportunidade, né, e está aí, fazendo sucesso. E essas pessoas, com certeza, elas nunca vão esquecer. Não. De quem estendeu a mão, de quem ensinou um beabá de alguma técnica ali, porque eu lembro que o curso que eu fiz com você, nós fazíamos primeiro no boneco, então era bem o beabá. Tinha a teoria, tinha a importância da higienização. Depois que pegava o jeitinho da pinça, o jeitinho do fio, aí na parte de tarde ou no outro dia a gente ia para modelo mesmo. E era uma escola que a gente buscava muita inovação, né? Todo mundo chegava lá e falava assim, uau. Porque eu buscava mesmo. Coisas assim que hoje está aí as cabeças de silicone, a gente já tinha. Sim, há 9 anos atrás já existia. Mãos mecânicas que reconstruíam unhas às mãos. Não tinha agora. E eu trouxe tudo de fora. Que legal. E isso é bom demais. Isso faz parte da tua jornada e com certeza vai levar muito além. Você faz também remoção? Hoje eu trabalho, na verdade, há 6 anos com remoção. Comecei com remoção de tatu e micropigmentação. Porque você sempre tem que ter uma visão. Quando eu li um livro que é Oceano Azul, que fala sobre o Círculo do Soleil, então a gente tem que nadar contra, né, a manada. E aí eu comecei a entender a importância. Há 6 anos atrás, ninguém tinha laser em Ponta Grossa. Em Curitiba, pouquíssimas pessoas. E eu cheguei para minha gerente e falei assim, eu vou comprar um laser. Até ela falou assim, mas no Brasil nem tem laser ainda de remoção. Não tinha na época. Então eu trouxe o meu de fora, fiz toda a papelada aqui no Brasil e a gente começou a trabalhar com isso. E eram muitas pessoas que eu sabia que, como estava crescendo muito a área da micropigmentação e crescendo de uma forma desordenada, porque eu falo que tem profissionais e profissionais, iria crescer a demanda da remoção também. Visionária demais. Minha cabeça, como diz meu pai, tem que colocar num potinho para ser estudado. Mas é que eu sempre tive essa facilidade de entender o processo lá na frente. Então, quando umas pessoas estão indo para um lado, eu estou indo para o outro. Então, sempre foi assim. E foi assim que foi o meu crescimento aqui. Que legal, que interessante. Hoje, você trabalha na tua clínica, tem outros profissionais ou é somente você? Nós somos em 5 profissionais, sendo uma delas minha filha, que está se formando em biomedicina também. Temos mais uma fisioterapeuta, Viviane, a doutora Viviane, que trabalha mais com a saúde da mulher, né? Hoje nós adquirimos um aparelho super mega, né? Rejuvenescimento íntimo, algo que está novo ainda, tem muitas pessoas ainda, né? Explorando essa área, nós já estamos entrando. Nós temos mais uma esteticista e biomédica também, a qual trabalha mais na parte facial, né? Legal. E a Carla Borges, que é micropigmentadora, que ela alocou uma sala minha, que está junto comigo lá. Todo mundo falou assim, como assim? Mais uma micropigmentadora, mas ela não era tua concorrente, não existe. Não existe. Não existe. Olha, eu não sabia que a Carla estava com você. Está comigo há 3 meses. Está sendo uma experiência fantástica. E ela é uma... Nossa, ela é praticamente pioneira também, né? Na maquiagem. Na maquiagem e tudo. Eu, quando comecei a maquiar, eu assistia muito o trabalho dela. E eu lembro que na época eu não tinha condições de fazer um curso com ela, mas eu sempre admirei demais. Foi bom você falar o nome dela. Vou convidar para vir conversar comigo. Ela é fantástica, assim, uma menina querida. Cristã, assim. Então, quando ela me chamou, falou, tem um lugarzinho? Eu falei, tem um lugarzinho, sim. Quem me conhece sabe, eu sou muito assim, eu não tenho esse problema nenhum com outros profissionais. Nunca, que nem eu falo, nunca me meti em confusão de profissionais, que eu acho que todo mundo soma na vida do outro. E assim, você tem o teu espaço e como você é muito visionária, quando o povo está pensando, você já está atuando naquele certo departamento, você não tem que se preocupar com isso mesmo. Não. Então, a autoconfiança no que você faz, no que você entrega, você dá nome pro teu trabalho, não tem por que ter preocupação com o concorrente. Não tem, eu acho assim que todo mundo tem uma história, né? Nada aconteceu, uau, nossa, ela já sai. Não, tudo tem uma história. Hoje mesmo eu estava contando uma cliente minha, que ela perguntou assim, mas como veio esse dom? Como que você entendeu o teu propósito? Porque é difícil de entender o nosso propósito. Né? E eu comentei com ela que com 9 anos, eu tinha 9 anos, minha mãe, era um domingo por mês, a igreja adventista, ela tinha cursos de artesanato. E todas as crianças indo brincar, a Thaís ia para onde? Fazer curso de artesanato. Então não tem o que eu não saiba fazer, né, dessa parte de artesanato. E foi aí, acho que a lapidação dos dons com as mãos. Então assim, e a minha mãe sempre foi muito assim, cuidadosa em relação a isso, porque ela falava assim, você vai entender lá na frente
que você nunca vai passar dificuldade, porque sempre você vai saber fazer algo. Minha mãe foi muito sábia. Minha mãe teve câncer com 49 anos e ela veio a falecer. E antes de acontecer isso, ela me chamou e falou assim, lembra quando você fez todo aquele processo? E eu estava entrando na faculdade, então para mim foi um baque muito grande perder a mãe nessa fase. Mas ela falou assim, você está preparada para encarar agora a vida. Então, assim, para mim, minha mãe foi muito sábia. É o que eu falo para minhas filhas. Minha mãe nunca foi muito, assim, aquela mãezona de proteção. Acho que parece que ela já sabia que não ia ficar aqui muito tempo. Então, ela criou tanto eu como meu irmão para sermos independentes. E acho que veio aí ou a parte de ser empresários, porque meu irmão também é. E assim, você vai perguntar para mim, mas sua mãe era empresária e teu pai era? Não. Não tinha essa referência em casa? Não. Mas a minha mãe era muito, assim, visionária também. Ela era muito... Aí eu não sei nem te explicar. Era uma pessoa que, agora domingo, ela faz falta. Faz falta, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Só que ao mesmo tempo eu sou muito grata. Sou muito grata por ela ter... isso vai ser bom pra você, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com a micropigmentação, pra mim foi muito fácil, né? Então, quando eu ia ensinar, eu não tinha muita paciência. Porque pra mim era tudo muito fácil. Só que aí eu vi a necessidade de buscar conhecimento, de autoconhecimento e auto-performance para poder entender a dor do outro, né? Então aí eu comecei a buscar cursos, foi aí que eu comecei a buscar a Febracis e fiz toda a grade, né? Então eu sou fã número 1 deles, assim, porque cresci muito nessa parte. Então, e quando eu entrei na faculdade, meu Deus, perdi minha mãe, só que eu na faculdade particular, então eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde, eu sempre trabalhei em ótica. Então, foram 6 anos trabalhando em ótica com vendas, então por isso essa minha facilidade. Sim. E aí, assim, modéstia à parte, eu era uma excelente vendedora. E aí eu trabalhava numa ótica dentro do shopping para poder pagar a metade da minha faculdade, a outra metade meu pai pagava. No último ano eu engravidei da minha filha, não tinha dinheiro para nada. Eu falei, meu Deus, e agora? E até hoje, assim, eu lembro que no último ano tinha que ir de branco. E eu tinha um sapatinho que furou nessa fase de tanto usar. E eu não tinha condições de comprar um sapato. E eu enchi ele de jornal para não furar mais e ia fazer os estágios. Então, assim, quando eu me formei, eu pensei assim, cara, valeu a pena cada esforço. Tem que colocar esse sapato num quadrinho. Tem, né? Nem existe mais geração. É uma lembrança, assim, que, claro, tá na tua memória, você nunca vai esquecer dessa fase, mas com certeza amadureceu muito mais. Com certeza. E o valor que começa a dar para as pequenas coisas, né? Porque, graças a Deus, hoje tem condição, se furar, pode comprar outro. Nem chega a furar, né? Hoje em dia. Graças a Deus. Nem chega a furar. Mas como eu tava comentando ontem com um colaborador, ele tava meio tristinho. Eu falei, eu tô percebendo que você não tá muito bem. Ele falou, não, você tá meio brocochô. Eu falei pra ele, o que seria dos dias bons se não existisse os dias ruins? Com certeza, eu acho que o deserto vai existir na vida de todo mundo. Exatamente. É no deserto que Deus te prepara para coisas maiores. Exatamente. Então, quando vem algum desertinho assim, eu falo assim, opa, só me sustenta que eu vou. E assim, dá o passo que Deus dá o chão e com muita fé, eu sei que você também tem a sua fé, e a gente consegue alcançar tudo que a gente quer se tiver bem planejado. Às vezes nem tá tão planejado, mas a força de vontade é tanta, a ausência do medo excessivo tá ali e consegue fazer com que as coisas vão acontecendo e prosperando. Com certeza. Eu sempre falo, o medo é uma coisa que não deixa você prosperar. Né? Eu nunca, é claro que eu também não sou meio doidinha, assim. Tudo tem um cálculo, né? Quando eu vou fazer algo. Mas eu não tenho medo. Isso é maravilhoso. Isso é um dos motivos de você estar aqui hoje, tá? Porque a ideia é incentivar mulheres a sair da zona de conforto, dar aquela impulsionada, que a gente sirva de inspiração, que as histórias que passam por aqui sirvam de inspiração para que mais e mais pessoas conquistem o mercado de trabalho, ou seja, aquilo pessoal, assim, que quer e que tem medo de tentar, tem medo de verbalizar, tem medo da frustração, tem medo do não. Para que ter tanto medo? Isso paralisa muito, né? Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer ter esse papo com você. Vamos para novos projetos, se você está inserida nele. Amém. E logo a gente vai se encontrar novamente. Eu quero que você deixe nas suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer mais seu trabalho. Sim.
Nosso Instagram é @Thaís sem H, porque vocês vão procurar com H, né? Mas o meu não tem H. É Thaís Correia Clinic, né? Então, todas as nossas redes sociais é esse mesmo nome. Então, nos siga lá, que vocês vão entender como que funciona o processo nosso de crescimento. Muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe você também.